Então, pessoal, boa tarde. Bem-vindos todos novamente à nossa terceira edição, terceiro dia de seminários aqui, em parceria com o MEC, com a BGD e com a GIZ. Hoje, especialmente, a gente tem a presença de duas pessoas da VEG, do Cardílio e do Tabalipa, pessoas muito importantes que vão trazer para a gente o tema de fabricação e reparação de pás de aerogeradores e aspectos de operação e segurança. No webinário de hoje, a gente vai focar um pouco mais nas pás e na operação, fabricação e tudo mais, que eles, super especialistas nisso, vão trazer para a gente, porque, como vocês já sabem, se não sabem, eu vou contar para vocês, lá no dia 9/12, quase Natal, a gente vai ter um outro seminário de tecnologia de geração fotovoltaica. Desculpa, fotovoltaica não, de eólica. Então, essa questão mais do parque, a gente vai discutir lá perto do Natal, e a questão das pás a gente vai discutir hoje, junto com o Cardílio e com o Tabalipa. O Tabalipa, então, é gerente de implantação de soluções de energia na VEG, e o Cardílio é especialista de pás de aerogeradores também na VEG. Então, queria agradecer imensamente vocês terem tirado essa 1h30 do dia de vocês. A gente sabe que é bastante complexo, e em nome da Fotovoltaica, da GIZ, do Ministério de Educação e da ABGD, eu queria muito agradecer, né? Porque a gente sabe que é bastante complexo parar e operação para ter essa conversa com a gente. Mas a gente sabe também que o foco desses seminários, desses webinários, são os professores, e conversar com esses profissionais, com os professores, é garantir que no futuro os próximos alunos, as pessoas que estão se formando, tenham mais conhecimento, sejam expostas a isso que a gente já sabe. Então, bem-vindos, muito obrigada. Tabalipa, você tem a palavra. Ok, obrigado. Bom, pessoal, eu sou o João Cleverson Tabalipa, todo mundo me conhece mais como Tabalipa aí no mercado. Sou gerente do departamento de implantação de soluções de energia, que basicamente é focado aqui em eólico, hidrogênio verde e compensadores síncronos, né? São soluções que a VEG comercializa. E, bom, hoje minha formação, sou engenheiro mecânico, estou há 18 anos já na VEG, né? Bom tempo aí na casa. E participei desde o início do projeto eólico aqui da VEG, desde que a VEG iniciou, eu estou já participando do projeto aqui. Bom, e como foi comentado, né, a gente fez uma apresentação aqui específica sobre paz, né? A gente quer se aprofundar um pouquinho em alguns temas, né? A gente vai falar de projeto, fabricação, manutenção, né? Então, não dá para falar de todo o aerogerador, mas com certeza a pá é um dos itens bem interessantes dentro do aerogerador, né? E acho que vai ser muito interessante para todos aí. Cardílio. Ok, então, meu nome é Rodrigo Cardilo, eu sou engenheiro de pás aqui na VEG, já estou aqui na VEG faz 10 anos. Né? Antes da VEG eu trabalhei numa fábrica de pás, antes em outro OEM, né, em outro fabricante de turbinas eólicas. Eu sou engenheiro aeronáutico, formado lá na USP, e hoje aqui a gente vai dar uma pincelada, né, pelo processo das pás, então desde o projeto até a manutenção. Então um pouquinho de cada coisa para vocês terem uma ideia de como funciona, né? Então a gente vai passar primeiro aqui na parte do projeto e fabricação, aí a gente dá uma pausa para poder receber perguntas, e depois a gente fala mais um pouco sobre a operação e os fabricantes das pás, e aí a gente tem uma outra rodada de perguntas no fim, certo? Então, vou começar aqui, passando pela apresentação. Tá, então, a primeira parte aqui é a pergunta básica ali, né? Por que o aerogerador tem as 3 pás, né? Por que é consolidado esse tipo de aerogerador com 3 pás?
Aqui, né, eu trouxe esse gráfico aqui deixa eu só colocar um contador laser aqui, né, que é do coeficiente de potência pela velocidade de ponta de pá, né? Então, aqui, o máximo do coeficiente de potência é o 0,57, mais ou menos, né? E esse valor, ou 0,59, né, por ali, que esse é o limite máximo teórico do quanto que é possível extrair de energia do vento, né? Então, o aerogerador, ele vai receber o vento livre, né, que vai estar numa certa velocidade, e aí esse vento vai fazer um esforço mecânico aqui no aerogerador para poder mover as pás, né, gerando torque, que o torque aí vai para o gerador, que se torna energia, né, e nesse processo aqui ele diminui a velocidade do ar, né, então o momento, né, o momento de momentum, né, que do vento que está chegando nele aqui, aí você extrai essa energia e aí o vento ele vai estar um pouco mais lento atrás do aerogerador. Então, esse limite de Betz, ele é o limite teórico, porque se você gerasse mais energia do que isso, ia significar que você está fazendo até o vento voltar, né? Então, não teria como fisicamente você extrair energia do vento dessa maneira, né? E aqui, né, então, aqui a gente vê os vários tipos de gerador, né? Então, cada um deles aqui tem uma certa limitação teórica do design deles. Como essa figura aqui, ela já está um pouco mais antiga, né? O limite aqui para o aerogerador de 3 pás, ele acabou sendo um pouco maior do que está nesse gráfico, né? Então, eu já coloquei aqui. Então, hoje em dia, é possível chegar no 0,51, né? Algo assim de coeficiente de potência. E por que não 2 também? 2 até daria certo, mas aí a comparação do 3 com 2 é que um aerogerador de 2 pás, ele também é um pouco ruim na visualização dele, né? Tem um aspecto visual um pouco negativo, né? Porque aí quando ele está girando, aí ele alinha as pás com a torre e não é muito legal. Então, o de 3 pás, ele é um pouco mais harmonioso e ele acaba tendo uma eficiência maior também. E aí também existem os outros geradores, né? Então, os geradores de eixo vertical, né? Porque o nosso aerogerador aqui, ele é eixo horizontal, é o eixo onde gira o rotor. Então, no eixo vertical, né, ele geralmente vai estar num lugar mais próximo do chão. Esse daqui também, que vira e mexe aparece na notícia, que ele é só um poste, que aí o vento passa através dele, ele vibra e gera energia no chão, né? Mas, né, esses outros tipos de aerogeradores aqui que estão no chão, eles têm essa grande desvantagem aqui, que é da camada limite atmosférica, que a camada limite, né, assim como os fluidos em qualquer, escoando em qualquer superfície, vai gerar uma camada limite, que é a diminuição da velocidade quanto mais próximo da superfície. Então, se você colocar um gerador que está próximo do chão, ele não vai estar vendo esse gráfico aqui, ó, que é o vermelho aqui, é a velocidade do vento. Então, se você colocar muito perto do chão, você não vai estar com um vento tão alto quanto estaria num aerogerador grande, porque ele já está pegando aqui o vento mais alto aqui de cima, né? E então, assim, ó, um gerador aqui, esse gerador, por exemplo, ele é de arrasto, né? Então ele vai ter uma eficiência muito pequena, né? E a área que vale aqui para geração, né? O tanto de vento, né? Se você olhar aqui, ele é uma área muito pequena. Então, assim, ó, vai ser muito difícil disso daqui realmente valer a pena energeticamente, né? Em termos de custo de energia. E agora, agora olhando aqui para essa equação aqui, então essa equação é a principal equação que rege a geração de energia eólica, né? Então ela depende, né, potência, meio de ρ, né, a densidade do ar, a área varrida, que é a área do aerogerador,
a velocidade do vento ao cubo, né, a velocidade do vento livre, que é essa daqui, e vezes o CP, que aí é a eficiência que depende do projeto do aerogerador, do modelo dele, né, que é o que a gente vê aqui nesse gráfico. Essa equação aqui, ela é derivada de uma série de teoria aqui, teoria do disco atuador, aí depois combinando a teoria do disco atuador com a teoria de momento, e mais a teoria do elemento de Pá, aí você soma todas elas, chega no BM, que é o Blade Element Momentum, né, que é a teoria que vai reger os modelos aeroelásticos do aerogerador para poder, para geração de energia. Então a gente chega aqui. Então, o que manda no design é isso aqui. O vento é a localização onde você vai colocar o aerogerador, a área também é do projeto, né? E o ρ, que é a densidade do ar, depende também da localização. Tá. E aí, isso daqui vai depender da aerodinâmica e da velocidade da ponta da pá, né? Aqui a velocidade da ponta da pá em relação ao vento livre, mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso aqui, tá? Mas, então, são esses dois parâmetros. E aí também, né, na hora que você vai desenvolver a pá, você tem que saber qual que vai ser o tamanho do rotor, né? O rotor é a distância ali do círculo teórico de onde a pá vai passar, né? Então, quanto maior o diâmetro, mais vento que você vai atuar, e nesse vento que você vai atuar, você tem que saber qual que vai ser a intensidade desse vento para você conseguir fazer o cálculo e as simulações. Então, pela norma, né, a norma internacional aí que rege os aerogeradores, a IEC 61400-1, ela estabelece algumas classes de vento. Então, aí nessa classe de vento vai ter a velocidade média, a velocidade de referência, que essa daqui é a velocidade que ocorre uma vez a cada 50 anos e que o aerogerador tem que suportar esse vento extremo aqui. Então, assim, matematicamente aqui, né, isso aqui está relacionado com a distribuição de vento do lugar. Como as primeiras, os primeiros desenvolvimentos de energia eólica para a produção de energia elétrica foram feitos na Europa, também mais especificamente no norte da Europa, essas classes, elas estão relacionadas com a distribuição de vento que existe lá no norte da Europa. Que é a distribuição de vento, ela segue uma distribuição estatística de Weibull, né? Então, essa distribuição estatística, né, lá no norte da Europa, assim como no sul, né? Então, se você pegar o globo inteiro, né, a Terra inteira, mais ou menos nas mesmas latitudes, né, do Equador ou para o sul do Equador, você vai ter mais ou menos o mesmo comportamento ali dos ventos, né? Também depende bastante aqui da parte da geografia do lugar também, né? Mas em geral é pela latitude. Então, o nosso aerogerador, né? Então aqui você vai ter esses aerogeradores, então a classe 1 é para uma velocidade de vento média mais alta, aí o 2 diminui um pouco, o 3 diminui um pouco mais, e aqui a gente pode ver a distribuição de vento no Brasil, né? Então aqui só está falando sobre a velocidade média de vento, né? Tá bem pequenininho aqui, né? Quase não dá para ver, mas aqui o importante aqui, o que eu queria mostrar é que os lugares que têm mais potencial de energia eólica do Brasil aqui é o Nordeste, né? Aqui ele tem uma faixa aqui externa que está para energia offshore, tá? Então ele está além da fronteira terrestre aqui do Brasil. Então, olhando aqui só na parte da terra aqui, então a gente vê que tem uma velocidade de vento de cerca de 9 metros por segundo, 8,5, né, 8 aqui nessa região aqui, né? Tem alguns parques que até são mais, mas só que
ao longo do tempo aí, esses foram os parques que primeiro foram instalados, né? Então, acaba tendo uma inversão aí do tamanho do gerador pelo vento, porque aí os primeiros geradores foram instalados nos melhores lugares, e hoje em dia a gente já está instalando em lugares que não necessariamente são tão bons assim. Então, é o litoral do Nordeste, que é o lugar de bom de vento, o interior da Bahia, interior do Piauí, e a parte sul do Rio Grande do Sul. Também uma parte aqui do oeste do Rio Grande do Sul também, que tem um potencial eólico legal, né? Até tem uma parte aqui de ventos que seriam bons aqui no meio de Minas Gerais, mas aí a geografia para instalar o aerogerador vai acabar sendo complicada, né? A gente vai falar um pouco da logística lá depois, né? Mas é principalmente os desafios logísticos aqui de colocar alguma coisa nos topos das montanhas, né? Então, em outros países é feito isso, mas são países que talvez não tenham muita opção de lugares planos como a gente tem aqui no Nordeste e outros lugares aqui. Né? Tá, então, e aqui tem as classes, depois também tem a intensidade de turbulência, e além das 3 classes principais, tem a classe S, que quem vai desenvolver o aerogerador, que define esses parâmetros que vão ser os parâmetros de projeto do aerogerador. Né? Aí você vai falar qual que é a velocidade média, qual que é a velocidade de referência. E aí agora falando, tá, então só também explicando aqui, né? Se você desenvolver um aerogerador para uma determinada classe e você colocar num lugar que não tem o vento certo para aquela região, então se você colocar um aerogerador classe 2 num parque de classe 1, ele tem o risco de falhar, né, catastroficamente, porque ele tanto vai ter mais fadiga pela velocidade média ser mais alta, como existe o risco de algum evento de tempestade, né, de vento máximo, ele colapsar pelo esforço máximo, né? E a opção de colocar ele numa classe de vento menor é que ele simplesmente não vai estar otimizado para aquela região. Então, ele estava esperando um vento maior, gera menor, ele não vai ter nenhum problema, o aerogerador em si, mas ele, se você for competir com um gerador que foi feito para classe 3, o custo de energia final lá na ponta vai ser maior, porque você está desperdiçando estrutura, né, no final das contas. E aí a gente chega tá, e aqui, ó, tem as curvas de potência, né? A curva de potência é o dado principal do aerogerador, né? O que mais importa para o dono do parque, né? Para quem vai gerar energia. Então eu coloquei aqui essas 3 linhas aqui são os 3 aerogeradores que a WEG desenvolveu. Então, a WEG começou com o aerogerador 2.1, depois desenvolveu o 4.2 e o 7.0. E aqui, ó, eu coloquei esse slide para poder falar sobre a distribuição de vento, né? Então, aqui, essa tabela aqui, ela é baseada em uma distribuição de vento que tem o Weibull com o fator de forma K igual a 2. Esse daqui é o fator principal na Europa. O que significa essa distribuição de vento? Tá? Então, olhando aqui pelo eixo da direita, da porcentagem, então, significa que essa é a porcentagem de tempo num determinado período longo, né, anualmente, né, geralmente, que vai ter esse vento. Então, vamos supor aqui, ó, com 9 metros por segundo de vento aqui, você vai ter 8% do tempo, ele vai estar gerando vai estar com vento de 9 metros por segundo. Né, e assim vai, né, então, aí aqui com 3 metros por segundo, você vai estar 6% do tempo, né, e o Weibull K igual a 3 é o vento mais típico do Nordeste brasileiro. Então, esse K igual a 3 aqui, ele tem um vento mais concentrado em volta da média dele. Então, a diferença dos 2 Ks aqui, né? Então, significa que aqui fica ventando constantemente, né? Mas só que, ao ventar constantemente, ele também raramente vai ter um período de pouco vento, e, ao mesmo tempo, ele também tem raramente períodos de grandes tempestades, né? Então,
quem conhece o Nordeste aí, quem conhece Fortaleza ali principalmente, você chega lá, sempre está ventando, né? Então, essa é a característica desses lugares. E quando é o K igual a 2, então ele venta bastante, mas só que ele está mais sujeito a tempestades mais fortes e também fica mais tempo com um marasmo aqui sem nenhum vento. Né? E aí por isso que a WEG desenvolveu os aerogeradores para a classe S, né? Classe especial, porque a gente precisa fazer um gerador otimizado para o vento do Brasil. Então, aí agora eu passo a palavra aqui para o Tabalipa para poder falar sobre os aerogeradores que a WEG já desenvolveu. Tá no mudo ainda, tá? Opa, mudei aqui. Bom, a WEG, muitos aí já conhecem como tradicional, como motor industrial, né? Mas como a WEG está no segmento de energia, né? E a gente tinha que participar desse mercado. Lá em 2010, mais ou menos, a gente começou, depois eu tenho um histórico um pouco das atividades aí, mas a gente teve um próximo slide aí, mas pode colocar nisso. Então, em 2010, a WEG teve a primeira parceria de desenvolvimento de aerogeradores. Quem lembra aí, antes de 2010, no Brasil teve o PROINFA, que foi um programa do governo para incentivar até a energia eólica, né? Então, a gente já tinha presença de alguns aerogeradores aqui no Brasil, da Enercon, da IMPSA, enfim. Então, lá em 2010, a gente começou com uma parceria, uma transferência de tecnologias, não funcionou, uma empresa espanhola. Em 2013, a WEG fechou uma parceria, né, fez um licenciamento de tecnologia com a Northern Power System, uma empresa americana, que ela já desenvolvia aerogerador, né, lá nos Estados Unidos. Então a gente licenciou a tecnologia deles. E em 2014 a gente teve a primeira fabricação do AGW, uma máquina de 2.1 mega com um rotor de 110. Então, aqui é a nossa sigla, né, da companhia AGW, né, 110 é o tamanho do nosso rotor, a área varrida ali que o Cardilho comentou antes, e 2.1 a potência. Então, essa máquina a gente começou a comercializar no Brasil, fornecemos aí umas 330 máquinas, eu não me recordo agora exatamente o número. Em 2016, a gente fez a aquisição da Northern Power System, então imagina, a gente foi extremamente desafiador para a WEG fazer esse desenvolvimento de tecnologia, né, porque os nossos concorrentes já estavam há anos no mercado, Vestas, Enercon, GE, né, então a WEG como empresa brasileira e fazer todo esse desenvolvimento, né, buscar essa tecnologia não foi extremamente desafiador nesse início. E aí, como era o gerador, se vocês buscarem um pouquinho no mercado, troca de geração conforme similar ao iPhone, né? Então, o que acontece? Você tem que sempre estar lançando aerogeradores de configuração nova, mais potente, ou com rotor maior, justamente para aumentar a competitividade. Então, isso foi até um tema aí crítico no mercado de energia eólica, porque no final a gente desenvolve e usa por um período muito curto, ou vende aquele produto desenvolvido por um período muito curto, né? Até difícil de se pagar o investimento, né? Isso foi bem famoso aí no mercado aí desde 2018 até 2022, né? Foi lançado muitos aerogeradores, mas a gente, para se manter no mercado, em 2018 a gente lançou uma máquina com rotor de 147 metros, né? Uma máquina de 4.2. Tivemos a produção ali em 2020, né? Início de fabricação dos fornecimentos. Também fornecemos uma quantidade grande de máquinas aí no Brasil, conseguimos ser competitivos, né? E em 2021 a gente já iniciou o desenvolvimento de uma máquina de 7 mega aí, com rotor de 172 metros, né? Nesse período também a gente fez uma aquisição aqui de mais uma empresa, aí agora uma empresa europeia, alemã, né? A Bewind,
Então a WEG fez uma aquisição parcial dessa empresa, eles têm sede próxima a Hamburgo, e, bom, eles têm um escritório basicamente de engenharia, né? E a WEG fez essa aquisição justamente para continuar o desenvolvimento de aerogeradores de novas plataformas, né? Dar suporte também aos aerogeradores já desenvolvidos, né? E aí, em 2024, a gente fez o fornecimento do protótipo aqui da máquina de 7 mega, né? Já no ano passado. Pode voltar ali, um slide ali só. Então, aqui as máquinas que a WEG desenvolveu, né? Hoje a gente só está comercializando aqui no Brasil a máquina de 7 mega, é 7.x aqui, mas é 7 mega. Um fator só interessante aqui, saindo um pouquinho de par, foi a questão de torre, né? Hoje a gente oferta, né, o nosso protótipo, ele tem 134 metros de hub high, né? Então o centro do gerador ali, né? 134 metros. E a gente desenvolveu, né, no mercado existe 2 torres de aço e torre de concreto. Então, desde o início, lá na máquina de 2.1, 2013, 2014, a WEG já veio desenvolvendo torres de concreto. Isso faz com que nossa competitividade, a geração maior, né, como a gente alcança alturas de cubo maiores, a nossa máquina consegue ser mais competitiva, e nisso muito foi com torres de concreto, né, porque o aço tem algumas restrições, você tem que acabar fabricando ele numa fábrica tradicional, ele transportando ele, então tem limitações, acaba aumentando muito as espessuras de chapa, né, então foi por isso que a gente desenvolveu torres de concreto aqui na WEG. Ok, pode passar. Então aqui, né, fazendo o vínculo aí com o desenvolvimento dos rotores, né, aqui vocês acompanham a linha, né, nossa curva de potência da máquina de 2.1, a linha azul claro, né, aí a gente foi desenvolver um rotor lá de 147 metros, aí pulamos aí, tivemos um incremento de 97% da geração de energia anual, né, a produção anual de energia, e depois, né, com a máquina de 7 mega, a gente desenvolveu né, com um rotor de 172 metros, então pensa em área, né, cresceu bastante, a gente teve um incremento de 55%, né, em cima da máquina de 4.2. Então esse foi que eu comentei para vocês, a busca do mercado de você estar sempre desenvolvendo, né, produtos para lançar, sendo mais competitivos, enfim. Eu diria que está se estabilizando nessa faixa de potência de 7, 6 megas, né, para onshore, né, offshore, vamos ver máquinas aí de 15 mega, 12 mega, né, pás acima de 110 metros, né, só a pá, né, então, mas para o onshore ele está se estabilizando agora o mercado nessa potência aí de 7 mega. Pode passar? No modo carteira. No próprio Meet. Não. Aqui, pronto. Agora sim. Tá bom. Sim. Tá, então, vamos voltar aqui. Tá, então, só adicionando também mais um ponto aqui, né, com relação a isso, né, que esses aumentos grandes de geração de energia anual aqui, né, eles não são acompanhados pelo preço, né, então, essa vantagem aqui de gerar mais energia, você incrementa menos o preço do que a geração de energia. Então, cada salto tecnológico desse aqui diminuiu o custo de energia, né, o custo nivelado de energia lá no final. Só para complementar. Então, e agora aqui, a gente volta para o projeto da pá. Né? Então, uma vez definido ali qual que vai ser o seu alvo, né, de qual que é o tamanho do rotor, qual que é a classe que você busca, aí você vai precisar desenvolver os aerofólios a serem usados aqui na sua pá. Então,
aqui para o nosso caso aqui, a gente desenvolveu perfis, né, com a nossa engenharia, testou lá nos túneis de vento, né, esse túnel de vento aqui é na Alemanha, e né, então aqui o tamanho aqui do soprador aqui do túnel de vento, aqui a seção, né, esse branco aqui é uma pá, a gente está vendo ela aqui pelo lado do bordo de fuga, né, então aí você vai testando ela aqui, qual que é o comportamento em diversos ângulos de ataque, tá vendo que tem uma parte redonda aqui, que aí você vai girando o aerofólio para poder fazer o levantamento da curva de sustentação e arrasto em cada ângulo. E para um uso nos aerogeradores, né, você vai precisar de uma espessura relativa, né, então a espessura relativa aqui é a distância aqui do lado de uma casca aqui até a outra, sobre o comprimento do aerofólio, né, então posso até usar aqui também um pedaço de pá, né, então essa é a espessura, dividido pelo comprimento da corda, que é do bordo de ataque até o bordo de fuga, que vai ser essa espessura. Então, a gente precisa de uma gama grande de espessuras aqui, que ela começa com uma espessura alta, né, na transição da parte cilíndrica aqui da raiz, até lá na ponta, né, e cada região aqui vai ter uma necessidade diferente para poder para a dinâmica, né? E a outra questão aqui, né, que esse aerofólio, ele já foi desenvolvido com o objetivo de ter um baixo impacto de geração, né, de perda de eficiência, se ele tiver com algum tipo de sujidade ou algum tipo de erosão no bordo de ataque, né, que são problemas comuns aí durante a vida útil do aerogerador. A gente também vai falar um pouco disso lá na parte de operação, mas é algo de operação que a gente já tenta prevenir aqui desde o design, né? Aqui falando um pouco mais, né, sobre a distribuição desses aerofólios, né, então a gente tem aqui mais ou menos três áreas aqui da pá, né, que vão ter características um pouco diferentes, né. Então, aqui perto da raiz, o formato da pá tem que ser cilíndrico, porque essa forma cilíndrica precisa ser conectada aqui no cubo, né, no hub, que ele vai ter um rolamento de pitch, né? Então, o pitch é passo, né? Então, para você alterar o ângulo em relação ao vento, para poder, para você parar o gerador, né? Usar com freio dinâmico e para poder obter o máximo de energia aí quando precisar, né? A parte mais central é um local que a aerodinâmica tem um certo valor, né? Mas aqui também é uma região que você vai ter muito esforço estrutural, né? Então aqui tem um gráfico aqui de momento, né? Então o momento gerado aqui pela força ao longo da pá, então aqui é uma região com grande esforço estrutural. E na ponta da pá é a parte que importa mais a aerodinâmica. Esse daqui é um gráfico que ele mostra qual que é a contribuição de cada pedaço da pá em relação ao quanto que ele contribui no CP, né, no coeficiente de potência. Então, a parte da ponta aqui, onde mais contribui, ele tem uma queda aqui no fim, que é por causa de chama efeito de ponto de pá, né, então que tem um fluxo aqui que ele vai para o outro lado aqui, então dá uma atrapalhada, né, mas a ponta da pá é o lugar que você vai precisar ter o perfil aerodinâmico com melhor razão de sustentação por arrasto, você precisa ter um cuidado muito específico, né, então na produção a gente tem que usar gabarito para poder ver se o perfil está certinho, a tinta tem que estar muito bem colocada, né, então essas daqui são as principais partes, né. E, né, assim, e agora no projeto, para poder falar da parte estrutural,
a gente vai ter que falar primeiro um pouco sobre o método de fabricação, porque o método de fabricação, ele vai definir qual é a propriedade do material que você vai usar para poder calcular, né? Então, aqui, eu coloquei uma imagem aqui de um processo de hand layup, né, de laminação manual, em que você coloca o tecido seco, né, o tecido de fibra de vidro, e você vai molhando com um rolo aqui e a resina e vai passando ele até molhar, né? Então, aí você vai colocando camada, né, passa o rolo, molha a camada e depois espera curar e tá pronto, né? Então, assim, eu não consegui obter uma imagem aqui de pás sendo feitas com hand layup, porque foi bem antes de eu iniciar aqui na indústria, né? Então já estava muito bem consolidado em fusão quando eu comecei, né? Tá, então, e também, né, falando assim, ó, por que a gente vai usar material compósito, né? O material compósito, a grande vantagem dele, né, é que ele é um material anisotrópico, você vai ter as propriedades que dependem da direção da fibra que você vai usar. Então, você já deixa o vidro alinhado na mesma direção do esforço que aquela região vai ter, né? E a outra grande vantagem é a liberdade de forma que tem. Então, o tecido de fibra de vidro, ele é um tecido, tipo um tecido de roupa aqui, mais grosso, né? E então você consegue fazer um molde que tenha o perfil que você queira, o que você colocar em cima, ele vai copiar, né? Também não é, assim, não é possível a gente fazer diretamente de algum tipo de plástico, né, diretamente ao invés de usar fibra, porque os plásticos não vão ter a mesma resistência que a fibra de vidro. E aqui é o processo de infusão, né? Esse processo aqui de infusão, então, ao invés de você colocar as camadas e ir molhando elas uma a uma, você vai colocar todas as camadas no molde, né, na ordem que elas precisam estar. Aí, depois de colocar todas as camadas secas, do jeito que vai ficar a peça no final das contas, você coloca uns materiais de processo aqui em cima, que vão permitir que a resina vá fluindo para toda a região, né? E aqui, ó, a gente tem esse gráfico aqui que mostra como é que funciona. Então, depois que você colocou tudo, você coloca um plástico de vácuo, que é o que a gente está vendo aqui. Você coloca um plástico de vácuo em cima da peça. Pelas bordas, você vai puxar o vácuo, né? Então, como você tirou o ar daqui, a pressão atmosférica vai pressionar o plástico contra os tecidos, então vai ficar aqui tecido e vácuo, né? E aí você coloca na outra ponta uma mangueira ligando aqui na parte de dentro desse plástico de vácuo e liga essa mangueira aqui num balde para fora aqui, né? Não é injeção de resina, né? É só pelo vácuo, só pela pressão negativa aqui que você gera pelo vácuo, a pressão atmosférica empurra a resina que vai entrar pelas canaletas aqui e vão molhando a peça aqui. Então, as duas imagens aqui, né, vocês observarem aqui que tem uma parte meio escura no meio, né? Aqui é a resina que está indo para os lados para molhar, que está molhando toda a peça, né? Aqui também já consegue ver a proporção, né, das pás de hoje em dia. Aqui, ó, o cara aqui andando em cima, né? Então, e são toneladas de resina aqui que vão na pá para poder fazer ela. Falando agora da parte do material em si, né? A fibra de vidro, ao longo desses últimos, talvez, 15 anos aqui, ela teve alguns avanços, né? A fibra de vidro normal, né? Vamos assim dizer, que é o vidro E, foi desenvolvida lá nos anos 40, né? Que foi até por acaso que descobriram, né? Ela iniciou como sendo só isolante térmico, mas aí alguém resolveu colocar ela com resina
para poder fazer outros tipos de forma, viu que ela era bastante resistente, né? Então o vidro é praticamente o mesmo vidro que a gente usa aqui comumente, né? Mas o vidro, quando ele está na forma de fios, né, que tem 20 microns de espessura, 13 microns de espessura, ele se comporta de uma maneira diferente estruturalmente. Aí você tem que usar aí junto com a resina para poder fixar ele no lugar, você consegue extrair toda essa capacidade dele. Então, nesses últimos anos, foram desenvolvidos outros vidros, né, que aumentou um pouco aqui o módulo de elasticidade do material. Então, quanto mais módulo você tem, mais rígida a peça fica, menos material você precisa usar e, portanto, você economiza por material na pá, só por retirar dela, e acaba também retirando material do resto do aerogerador, porque uma parte das cargas do aerogerador é só da pá ficar girando do peso próprio dela. Então, você vai tendo esse ganho duplo aqui. E agora, mais recentemente, né, na verdade, tiveram diversas tentativas de usar o carbono no passado, e agora está consolidado aqui nessa forma de tábuas, né, carbon planks, né, então tábuas de carbono. Que aí, esse daqui é a fibra de carbono, que ela é fabricada num molde, no molde fixo, que vai puxando essa fibra, vai molhando na resina, e aí ela já vem uma fibra sólida. O grande problema dela não ser usada da maneira que é usado o vidro aqui, né, que você só coloca o tecido, é que ele é preto. Então, por ele ser preto e opaco, se você tiver algum defeito dentro do laminado, você não vai ver. E o carbono, ele também é muito sensível a defeitos, mais do que o vidro. Então, aí, por essas duas características, né, tiveram tentativas e parou, né, várias vezes, até que desenvolveram esse plank aqui, e aí sim ele se tornou um padrão hoje em dia de mercado aqui de usar ele. E o outro problema do carbono é que ele é condutor elétrico, né? A pá, como ela vai estar lá, a ponta da pá, 200 metros de altura, ela é o para-raio da região onde ela está. Então, ela necessariamente vai atrair o raio, e se o raio passar através desse carbono, o carbono, como ele está com a resina, né, que está prendendo ele ali, todas as fibras, ele vai passar, vai esquentar, aí pode queimar a resina, pegar fogo na pá. Então, ou ela simplesmente só estourar, né, e quebrar. Então, quando você vai usar carbono na pá, você vai ter que ter muito mais cuidado com o sistema de LPS. Tá. Então, aqui, a estrutura da pá, né, então, a pá, ela é relativamente oca, né, então, é uma casca, né, fina aqui, com os materiais, né, aqui tem os componentes, aqui tá tudo em inglês, né, eu vou falar em português aqui, então, é que aqui a gente chama mais de spar cap, né, que seria uma mesa de longarina, né, então, essa daqui esse conjunto aqui, das duas partes pretas aqui, que é o carbono, e mais a parte central, ela se comporta como se fosse uma viga aí, né, então, com as mesas e a alma, né, então a gente chama de alma mesmo, a shear web a gente chama de alma. E aqui tem uma outra secundária, aqui no bordo de fuga tem mais uma parte de fibra de vidro UD, né? UD significa que ela é unidirecional, que ela é colocada numa direção só, e aqui na casca tem outras fibras, mas elas estão a mais ou menos 45, porque ela precisa resistir esforço de cisalhamento, né? Que é uma componente aqui devido ao esforço da própria pá. E aqui eu coloquei aqui embaixo uma parte de um pedaço do projeto da pá aqui, para vocês verem aqui que tem camadas aqui, né, todas de tamanhos diferentes, né, então cada uma dessas, assim, cada retângulo desse é uma camada que você vai ter que colocar no molde para poder formar a estrutura depois, né. Aqui a gente pode ver também, ó, que está atrás de mim aqui, a gente tem uma seção de pá, né, dessa pá de 7 mega, ó, aqui a gente vê o spare cap de carbono, né, aqui essa parte é a alma, aqui são as cascas, né, então casca sucção, casca pressão, alma secundária, aqui a parte de
unidirecional, né? Aqui balsa, né? A balsa e a espuma de PET que a gente usa, a função dela é você ter uma espessura maior sem aumentar muito o peso, que aí você aumenta a rigidez local do painel sem aumentar muito o peso. Tá? Então essa é a função do... E depois aqui também, né, aqui não dá para ver, mas atrás, aqui por cima do Spark Cap, né, na parte externa, tem uma parte tem uma malha metálica que é para fazer a proteção do carbono. Tá? Então, aí depois do projeto feito, a gente faz algumas pás para poder testar. Então, uma delas a gente fabrica e fatia ela inteira. Então, aqui uma parte aqui mais da raiz, a parte mais da ponta. Né? Então, aqui vocês podem ver também que está tudo oco aqui. E uma delas a gente leva lá para uma base de testes que faz os testes estáticos da pá. Tá, eu vou sair aqui um pouquinho da apresentação, que eu vou mostrar um vídeo aqui que vai ser legal sobre o teste. Tá, então, aqui, ó, esse aqui vai ser um exemplo aqui do teste, tá vendo? Isso foi um teste que a gente realizou na pá de 7 mega, né, na China. A pá tem 84 metros, né? Isso. Então aqui tá verificando qual que é a frequência natural dela. Então fica uma pessoa aqui, ó, tá vendo? Tá aqui em cima dessa plataforma, ela excita a pá com a mão, né? Então como você tá excitando na frequência natural, é possível você fazer isso com a mão mesmo, né? E aí você vai testando também todas as frequências naturais, né? Então aqui, ó, a gente consegue ver a segunda frequência natural, né, que tá o nó da forma aqui de eigenmode, né, a forma da frequência natural aqui, com o nó aqui. Então, a frequência é maior e tem uma forma diferente. Tá? E o teste estático aqui, que é para poder comprovar que ela suporta toda a força que foi projetada para suportar num evento de vento extremo. Né? Então, aqui, ó, tem todos esses cabos aqui que estão puxando a pá. Vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Então, aí vai puxando, ó. Então, chegou aqui, a ponta da pá chega a se mover 15 metros a partir do ponto inicial onde ela estava. Então, ela tem que ir, né, fazendo essa força, mas tem que voltar também vagarosamente, né? Você não pode soltar, porque senão ela vai dar uma chicoteada do outro lado. E aqui, ó, vou falar também sobre a infusão, tá? Esse daqui é um vídeo que é de um dos fabricantes de pás, tá? Da TPI, né? Que a gente vai conseguir ver todas essas as etapas aqui. Eu vou passar por elas ali daqui a pouco de novo, mas o vídeo já vai deixar bem ilustrado, né? Então, o cara pega os tecidos, né, que vem em rolo, vai depositando as camadas aqui no molde principal. Você coloca algumas peças pré-fabricadas, né, que é essa aqui na raiz, outras, aqui ó, esse aqui é o Spark Cap que está colocando, o Spark Cap secundário, colocando os materiais de núcleo, né, que é a balsa e a espuma aqui, o amarelinho, né, o outro é madeira balsa mesmo. Coloca o resto das madeiras, aqui até está mostrando usando um laser para poder posicionar. Coloca mais algumas camadas aqui nas bordas, né, porque você vai fabricar a pá em 2 lados, né, para depois poder fechar, então você precisa criar uma estrutura ali para poder ter uma área de colagem melhor entre as partes. Olha lá, aí colocou o plástico de vácuo agora, aí entra a resina, faz a infusão, espera curar, tira esses materiais que auxiliaram na infusão, e aí você tem a casca pronta. E aí agora você vai colar as almas, né, essa parte aqui, né? Esse preto ali é o cabo do para-raio, que vai ligar até lá na ponta, onde vai receber o raio. A outra casca foi feita ao mesmo tempo, e aí você fecha a pá e tira ela do
do molde, né? Então, aí tira do molde, arranca faz a rebarbação dos bordos, né? Mais uma inspeção aqui que é feita de ultrassom para ver se ela foi colada corretamente. Algumas camadas extras aqui na união das duas cascas, para poder garantir a estrutura. Né? A montagem aqui dos parafusos que vão conectar lá no rolamento do hub. Pintura, balanceamento das 3 pás, e aí finalizou. E aí a embalagem dela. Tá? Então, depois desse vídeo, aí eu vou agora passar aqui também pelo que a gente fez, né? Então, aqui, ó, essa aqui é uma imagem, que eu vou deixar mais... Então, essa daqui é uma visão da produção de como era na pá de 53 metros, né? Então, porque essa daqui é uma foto que a gente tem boa, porque dá para ver todos, né? Hoje em dia é difícil tirar foto, né? Esse é um problema das pás. Nossa, aqui é difícil tirar uma foto boa da pá, porque ela é tão grande que você nunca consegue pegar ela inteira, né? Para poder mostrar alguma coisa. Então, aqui a gente consegue ver a pá em vários estágios. Então, aqui, na laminação das camadas, esse daqui já está colocando o material de núcleo e colocando o spar cap. Aqui já está tendo uma colagem de alma. Aqui a gente está num processo de infusão, possivelmente finalizando o processo de infusão. Lá atrás tem os moldes das peças intermediárias. Então vai ter o molde da alma, vai ter o molde do spar cap, vai ter o molde da raiz, né, que estão todos lá. Então ele pré-fabrica uma parte aqui, para poder mandar para a casca, para infundir tudo junto e unir todas as peças juntas. Né? E então, depois daquela parte da infusão da casca, aí tem essa parte aqui do giro do molde, né? Então, até que fecha, né? Como a gente viu lá. Aqui, para poder ter uma noção, então, eu mesmo aqui em pé na raiz da pá, para vocês terem uma noção do tamanho. Tá? Aí depois aí você tem que fechar, você tem que esperar as colas aqui curarem. Aí você abre o molde, desmolda a pá, vai para acabamento, faz a rebarbação, cura aqui a raiz, instala o closeout, que é essa tampa aqui, que é para as pessoas não caírem para dentro da pá na hora que vão lá fazer manutenção, né? Tanto para coisas não caírem do hub para dentro da pá, como coisas da pá não caírem para dentro do hub, né? Então, tem essa dupla função. E às vezes também quando a pá está 6 horas, né, quando ela está apontada para baixo, a pessoa também pode andar ali para poder trabalhar em alguma coisa que esteja no hub, nessa região. Depois é pintado, instalado aqui os acessórios aerodinâmicos, é pesada a pá, e aí embalada finalmente. Tá bom? Então, aqui, né, aqui nessa parte da fabricação, né, então foi tudo aqui bem correndo aqui para dar uma ideia. Então, a gente agora abre para perguntas antes da gente seguir ali. A gente tem muitas perguntas aqui. Tá, eu eu não fiquei tô em vendo vários nenhuma. momentos pensando, não, tranquilo. Eu fiquei em vários momentos pensando, será que eu interrompo e pergunto? Mas não precisou. Francisca, eu vou pular a sua pergunta agora, só porque ela não tem muito a ver com fabricação, mas eu não vou esquecer de você, depois eu volto, tá? Então, a Angélica perguntou, Rodrigo, houve tentativa com a fibra, eu não sei se eu faço a palavra certa, tá? Kevlar? De Kevlar? Kevlar? Pode ser. Não, ela não tem módulo de elasticidade muito bom, né? Então, a grande vantagem do Kevlar é que ela tem uma tenacidade de fratura muito alta. Então, ela é boa para poder absorver energia na falha dela, né? Então, ela não é adequada para usar no compósito para pá eólica. O Alexandre perguntou, a alma é feita de que material? É tudo feito de fibra de... tudo é do mesmo material ali, né? Então, aqui, ó, vou até mostrar aqui mais perto aqui. Né? Então, aqui a casca, certo? Que ela é de fibra de vidro, né? Algumas camadas de fibra de vidro, o material de núcleo que é de PET, outras camadas de fibra de vidro aqui pelo outro lado,
né? Aí aqui era o molde, aqui é onde ficava o plástico de vácuo, né? E aqui a alma é a mesma coisa. Então, fibra de vidro, PET, né, espuma de PET, fibra de vidro de novo, né, o molde desse lado aqui. E aí a alma ela é feita com essa abinha aqui para poder conseguir colar. Então esse verde clarinho aqui é a cola, né, e o que está translúcido, meio translúcido aqui, é o laminado mesmo com a resina epóxi e vidro. Uhum. Tabalipa, seu microfone tá vazando. Obrigada. Continuando aqui nas perguntas, a Rosana perguntou qual cola é utilizada. É uma massa de resina epóxi, que às vezes, algumas versões dela é com pó de fibra de vidro, outras é só a própria massa, com algum outro material aglutinante aqui, para ela poder ter essa característica aqui mais tixotrópica, né, dela não escorrer, né, então ela, deixa eu pensar aqui que ela parece, ela é uma massa, assim, que ela não escorre muito, mas ela flui o suficiente para poder pegar a forma de quando você comprime, né? Mas é resina epóxi, né? A base dela é resina epóxi. A mesma, mais ou menos a mesma formulação que a própria resina, que é utilizada aqui de infusão, né? Tanto que você, às vezes, né, para algum tipo de reparo, você vai colocar cola no meio das camadas aqui e tá tudo certo, né? Não, elas são compatíveis umas com as outras. Perfeito. O pessoal ficou bem impressionado com o vídeo da pá balançando. Eu também, é bem diferente, não, a gente não está acostumado. Uhum. Eu também tenho uma pergunta, que é, na última semana aí, né, a Apple, já que eu estava ali para dar o exemplo do iPhone, a Apple lançou o novo iPhone e eles saíram um pouco aí do universo do titânio, que eles tanto vinham nos outros modelos, e entraram agora em modelos de alumínio. E isso, para quem, olhando especificamente em questões de materiais, foi bem disruptivo e tudo mais, o pessoal ficou, uai, né? E o outro material, vocês estão desistindo? E aí eu fiquei pensando durante a sua apresentação sobre o alumínio. Se ele poderia ser usado, porque ele é um material mais leve, ele é um material ligeiramente flexível também, ele não tem uma questão de quebra tão fácil assim, e agora ele está voltando, né? Aparecendo aí de novo em outros materiais. O exemplo da Apple foi só para dar uma contextualizada. Tá, então, assim, ó, fazer uma pá metálica, né, então, você fazer por exemplo, for fazer com alumínio, fazer ele fundido, você vai ter que ter um molde desse tamanho inteiro, né, e adaptado para poder vazar o alumínio lá. Então, vai ser, deixa eu ver, a densidade do alumínio é 2,7, né, a densidade da pá hoje em dia está por volta de 2, né, 2 toneladas por metro cúbico. Então, a pá já ia ficar possivelmente um pouco mais pesada, e então, assim, fazer um molde inteiro não vai dar. Então, a outra maneira seria fazer da mesma maneira que é feita uma asa de avião, né? Então, vai ter essas mesmas estruturas aqui, né? Então, isso daqui também é parecido com uma estrutura de asa de avião, que você tem a longarina, né? Então, a longarina, a alma da longarina, mas aí né? Então, pegando aí o tempo que é necessário para poder fabricar uma asa de avião, vai dar várias semanas, né? Até o cara rebitar todas essas placas, né? Uhum. Para poder fazer toda a forma, né? Então vai ficar, assim, a gente nunca fez essa conta, mas é meio óbvio para a gente que vai ficar muito caro e aí pelo tempo que você vai produzir, né? Então, se você demora muito tempo, você vai ter várias pás em processo ao mesmo tempo que vão estar em produção ao mesmo tempo. Então, você vai ter que até gastar mais galpão, porque cada pá dessa, ela fica um dia na produção ali. Então, você coloca as camadas, passa a resina, infunde com a resina, cura, tira ela do molde, tudo isso em 24 horas. Então, né, esse ciclo de produção com uma pá feita de alumínio não tem condição de obter. Super legal. Então, continuamos com os iPhones de alumínio novos aí, mas paz, É, não, não. aparentemente ainda não chegamos lá.
Aproveitando que você puxou um pouquinho aí sobre o peso, o Francisco também perguntou qual a estimativa de peso de uma pá para sistema de 7 mega. Ela pesa 29 toneladas. Bem levinho, né? Bem tranquilo. Assim, ó, se você for ver, né, assim, ó, pelo tamanho dela, né, porque muita gente olha ela, acha que ela é completamente sólida, né, então, assim, ó, 29 toneladas para esse tamanho não é muito, né, tanto até que, assim, ó, cada segmento de torre pesa quanto, Tabalipa? A Manuela pesa 45 toneladas, a gente tem, então, em média, aí uns 180, um segmento de torre. Uhum. Então, aí 180 cada segmento, vai dar quanto? Umas 500 toneladas a torre inteira? Não, a torre inteira, 1.100. Tá, é. Então, assim, o gerador nosso também, que ele pesa quanto? 70 toneladas, Na o gerador 4, da 4, né? da 4, 95 toneladas. 95 toneladas, né? Então, a pá é até um dos mais leves do aerogerador inteiro. Interessante. O Francisco também perguntou. Eu falei para vocês que os professores perguntam bastante, né? Gostaria de saber sobre as dificuldades de construir as pás em 2 seções conectáveis. Então, que nem um ovo de Páscoa, né? Hoje em dia ela é feita igual um ovo de Páscoa, né? Então, até geralmente é isso que eu falo, que ela é feita igual um ovo de Páscoa, mas hoje falaram na minha frente, então, mas é isso. Desculpa. Então, mas você fazer ela em 2 seções que se conectam, essa conexão é o problema, né? Porque o material compósito, ele tem umas propriedades muito boas quando ele está bem alinhado com as cargas. Na hora que você introduz uma conexão dessa, você tem um rearranjo de carga nesse lugar que você vai ter que aumentar muito peso. Aí você aumentando muito peso num lugar longe da raiz, você já vai ter esse momento estático aqui gerado pelo peso extra num ponto distante. Aí você vai ter que reforçar toda a estrutura até chegar naquele ponto, né? Aí, então, assim, ó, tiveram muitas tentativas, né? Assim, teve uma pá do concorrente aí que usou isso daí durante um tempo, mas hoje em dia eles simplesmente deixaram de fazer isso, né? Eles passaram a fazer com a pá inteiriça mesmo, né? Não valeu a pena. Mas sim, Legal. né? Em algum momento pode ser útil, né? Pode ser necessário, né? Aham. E por último, para a gente fechar então questões de fabricação de pá, a Rosana também perguntou. Esse tipo de pá também pode ser usado em turbinas eólicas offshore ou elas são muito pesadas para isso? A Rosana O, ficou ali um pouco na dúvida. Primeiro ela achou que sim, depois ela falou, É, muito pesada. é, Mas... é tudo a mesma coisa, né? Então, assim, ó, na parte da pá, ela ser offshore ou onshore é a mesma coisa, né? A offshore, ela tem um pouco mais de requisito de qualidade, né? Porque a manutenção de uma pá na offshore é muito mais complicada, que você vai ter que ter um cara que vai de helicóptero até lá, né? Ou vai ter que ir de barco até o lugar para poder acessar, né? Então é tudo mais complicado no offshore. Então é melhor que você não tenha que fazer nada na pá. Então aí você tem um pouco mais de requisitos de qualidade do que o normal. Mas Legal. em geral a pá é igual, né? A pá, quer dizer, ela segue os mesmos princípios de projetos. Tem questão de fabricação, né? De modelos de fabricação e linhas de produção. Não é muito indicado que as coisas fiquem mudando muito. Então vamos continuar para a próxima parte. Muito obrigada, professores, e quem não é professor também, por todas as perguntas. Tá. Bom, vou falar um pouquinho aqui, um pouquinho do mercado e um pouquinho da história do Brasil aqui, né? Então, de fabricação de pás, a gente teve aqui um primeiro fabricante, e se vocês pesquisarem um pouquinho sobre ele, ele foi uma empresa que ficou muito famosa, né? Ela chegou a ser o maior fabricante mundial de pás, né? Era a Texis, ela tinha sua base ali em Sorocaba, chegou a ter 14 plantas, né? Então imagina, né? Se viu o tamanho dos moldes ali. Então ele foi fazendo várias plantas ali em Sorocaba. Teve um auge aí nos anos, né, 2005, 2010.
fornecimentos para principalmente para a GE, né, para os Estados Unidos. Ela fez uma exportação muito grande de pás. Quem é de São Paulo aí tem mais idade aí, provavelmente viu muita pá da Texas saindo de Sorocaba descendo para Santos, né? As pás eram menores lá, pás de 37, 42 metros naquela época, né? Mas foi um fabricante que fez bastante história, que ao final, né, ele teve essa planta também em Camaçari, chegou a ter uma fase em Camaçari, mas em 2017 eles pararam, né, por problemas financeiros aí. A Texis acabou deixando aí de fabricar e de fornecer pás aí, tá? Então, o Brasil aí já teve um grande player aí nesse segmento eólico, né, que foi a Texis. Tem uma história interessante dos fundadores, né? Pode passar para o próximo. Aí a gente teve um outro fabricante, né? Faltando mundo, estou escutando. Tá. A Vobem, né? Ela utiliza a Vobem aqui no Brasil, mas é do fabricante de aerogeradores Enercon. Então aí a gente está falando de um fabricante de aerogerador que também fabricava suas próprias pás. Por exemplo, o caso da WEG. A gente não fabrica nossas pás, né? A gente contrata uma empresa para fabricar as pás, né? Então a Vobem, uma empresa alemã muito tradicional, né? Hoje aqui no Brasil eles finalizaram as operações deles aqui no Brasil. Hoje eles só fazem operação e manutenção aqui no Brasil dos aerogeradores que eles venderam, né? Ou de grande parte dos aerogeradores que eles venderam. Mas eles tiveram plantas aí lá em Caucaia, no Ceará, e em Sorocaba também, né? E hoje, né, o principal mercado deles hoje é a Alemanha, assim, de fornecimento de novos aerogeradores. Então também hoje não fabrica mais pá no Brasil. A gente teve um outro fabricante, a LM, né? Hoje o grupo LM ele faz parte do grupo GE, né? A GE fez a aquisição da LM. A LM, por um período, foi o maior fabricante de pás do mundo, tirando o mercado chinês, né? Extraindo o mercado chinês, a LM foi, por muitos anos, o maior fabricante de pás, né? E aí ela começou uma operação em Suape, em Pernambuco, né? Fazendo fornecimentos de pás aí para Gamesa, depois Siemens Gamesa, para GE. Era uma planta não muito grande aí, né? Mas também finalizou a operação dela esse ano, tá? A LM vem fechando algumas fábricas no mundo, né? E eles acabaram decidindo por fechar essa planta também, que eles tinham aqui no Brasil de produção de pás. Passa mais um. Aí a gente tem a Aeres, que é uma empresa brasileira, né? Quem, né, buscar um pouquinho da história aí do Alexandre Negrão, né? Foi o fundador da Aeres aí, né? E ela está em Caucaia. A Aeres, ela iniciou a produção em 2012. A WEG, para os aerogeradores da máquina de 2.1 ali, que era o rotor de 110 metros, que possui uma pá de 53.7 metros. E para o aerogerador, né, da 4.2, que, né, a gente tinha uma pá de 72 metros, e a gente fechou os contratos com a Aeres, né, em Caucaia. Então a Aeres possui uma planta muito grande, chegou a ter, né, 16 moldes operando simultaneamente, pessoal, é uma operação grande aí, chegou a ter, se eu não me engano, 6 mil funcionários lá em Caucaia, eles têm em único lugar a fábrica, né. Hoje, né, com uma produção bem baixa devido ao mercado eólico, né, tem uma baixa no Brasil, né, mas é uma grande referência no mundo hoje como fabricante independente de pás aí, tá? E em operação, né? E aí a gente teve a vida de um chinês, que é a Sinoma, né? Faz parte de um grupo grande chinês, é uma empresa estatal. A Sinoma é o maior fabricante mundial de pás, né? Tem, por exemplo, mais de 80 moldes operando, eles têm mais de 15 fábricas na China, né? E essa fábrica foi a primeira fábrica da Sinoma fora da China, né? O que eles fizeram? Eles né, usaram aquela planta da Texis que começou, né, para ser um complexo muito grande,
mas é a imagem que vocês estão vendo ali, daqueles 2 galpões, né, eles alugaram essa planta em Camaçari, na Bahia, e eles estão produzindo hoje, né, pás aqui no Brasil. Então é um case interessante, né, a primeira planta da Sinoma fora da China, né, enfim. Então hoje os 2 fabricantes que estão em operação no Brasil é a Sinoma e a Aeris. Um pouquinho sobre a logística, né, vocês viram aí eu falando um pouquinho do peso das pás, né, comparado ao comprimento dela, o peso não é um desafio, mas é um componente extremamente sensível, então com uma dificuldade grande de você manipular ele, de você transportar, de você não pode transferir cargas para essa pá, né? Então, e aí, principalmente pense em fazer curvas, né? Então, sendo bem, você pode ver a imagem ali, você fazer uma curva com uma pá dessa. Então, existe muita restrição de você transitar no Brasil, né? Um dos caminhos também é usar cabotagem. A WEG usou muito a cabotagem, trazendo pás lá do Ceará até o Rio Grande do Sul, em alguns projetos que a gente instalou no Rio Grande do Sul. Mas o principal é rodoviário, né? O principal meio hoje é o rodoviário, que demanda também de escolta, né? Batedores aí acompanham a carreta. Então, sempre, pessoal, quem cruzar com uma pá, ou com qualquer componente que você veja um batedor, né? Sempre reduza. Existe uma incidência grande de acidentes, né? Com essas cargas especiais, né? Principalmente porque às vezes tem algum condutor que vem com velocidade, acaba não reduzindo e acaba colidindo, ou enfim, causando um acidente aí, né? Pode passar. Então, né, a gente só está falando um pouquinho do caminho da pá, né? Então ela sai do fabricante pá. Quando chega no site, né? Normalmente você tem que construir, você vem para uma rodovia, e aí você tem que construir os acessos até o site, né? Sempre são locais mais remotos, né? Então tem toda uma obra civil grande, né? E aí quando a gente chega com a pá no campo, né? É o momento da instalação. Então aqui a gente colocou 2 fotos aqui bem típicas aí, que muda bastante a concepção de montagem dessas pás. Naquela foto ali da máquina de 4.2, a gente está subindo, a gente chama o rotor em estrela. Então eu monto as 3 pás no hub, no chão, no solo, né? Tem dispositivos para fazer isso, né? E aí eu faço o içamento com guindaste, né? Esse guindaste é um guindaste de 600 toneladas a capacidade. Eu faço o içamento das 3 pás e acoplo ela no gerador. Por que esse método? Porque o meu gerador lá em cima é uma máquina gearless. Ela é basicamente a rotação das pás é a rotação do gerador, né? Então eu não tenho uma caixa multiplicadora na frente, né? Então a rotação das pás é a rotação do gerador. Então demanda um gerador grande, né, para você atingir determinada potência, né? Então, como eu tenho um gerador grande, eu não consigo rotacionar aquele gerador, né, para deixar numa posição para montar conforme eu já vou explicar do lado anterior, do outro lado. Então, existem 2 conceitos de mercado: máquina aerogerador gearless e aerogerador com gearbox, né? Então, até a linha de 4.2, né, da plataforma de 4.2, a gente utilizava a máquina gearless. Então, a gente subia as 3 pás em conjunto. Agora, nessa máquina nova, de 7 MB, a gente usa uma tecnologia de gearbox, né? Então, você tem uma caixa multiplicadora e depois o gerador atrás. Então, você controla a rotação do gerador, né? E aí eu consigo posicionar, eu posiciono o hub para fazer a montagem, a gente chama de single blade, né? Um pá por pá. Então eu venho com o guindaste ali, com aquele dispositivo que vocês estão vendo, encaixo uma pá, giro o hub, né? O gerador, enfim, né? O hub, e encaixo a segunda pá até a terceira pá. Então esse é o processo de montagem que muda bastante para a gente em campo, assim, foi um desafio grande aí. Pode passar? Estamos quase no horário aí. Então, passado essa parte de montagem dos parques eólicos, normalmente um parque eólico 30 máquinas, 50 máquinas, pode existir parques também menores, de 15, né? Então você faz a montagem do aerogerador, né? Primeiro a torre, nacelle, gerador, hub e as pás, faz o comissionamento,
e aí a máquina entra em operação. A operação, normalmente, a WEG oferta o escopo, e assim como os outros fabricantes, de operação e manutenção do aerogerador, né? Ou para você fazer a manutenção preventiva, para você monitorar ele, para, né, fazer tentar buscar o máximo aí de geração, né? Aumentar ao máximo a disponibilidade do aerogerador apto para, né, fazer a geração de energia. Então, a gente tem times em campo para isso. Mas um dos itens aí que, como vocês virem, né, é um item extremamente sensível, né? Eu sempre digo, né, quando vocês viram algumas imagens que a pá não estava pintada, ela é verde, porque basicamente é fibra de vidro, né? Então, é um item sensível, né? Que passa por uma grande fadiga, né? E é ele que está em movimento, né? E tem um desgaste, né? Então, hoje o principal problema que hoje a gente tem daí na vida dos aerogeradores, né? É o desgaste, né, por erosão, e aí tem alguns fatores aqui no Brasil, é interessante, a questão de chuva, granizo, né, até densidade do ar, né, e a questão de descarga atmosféricas, né, esses são os dois grandes, tirando qualquer falha de fabricação ou, né, projeto, concepção de projeto, esses são os dois grandes temas aí de manutenção de pá que normalmente, né, depois de um tempo, é necessário fazer uma manutenção. E até falando do caso em outros países, por exemplo, na Índia, existe o tema poluição, né? Como a poluição é muito alta lá, você acaba afetando, né, o perfil, né? Enfim, acaba aderindo a alguns sujeira, né? E até afetando a geração do aerogerador aí, né? Cardinho, você quiser continuar? Certo. Tá ligado o som? Tá, né? Então, o que o Tabeli falou ali, então, erosão e raio são os dois casos, né? Lá o da Índia, né? Então, só falando um pouquinho mais, é que aí, ao invés de começar a desgastar e ter um efeito no aerofólio por falta de material, lá é um problema por adição de material, né? Também, assim, em outros países, né, que não no Brasil, obviamente, né, tem problema também de acúmulo de gelo no bordo de ataque, né? Mas não vou entrar aqui no tópico, mesmo porque a gente nunca lidou com isso, né? Então, agora falando sobre a erosão, né? Então, a erosão, ela acontece no bordo de ataque pelo impacto, principalmente de gotas de água, né? Ou gotículas de água também. E então é uma combinação de chuva e vento que vai dar a vida útil do bordo de ataque da pá. Então, ao longo desse tempo, foram sendo desenvolvidos diversos tipos de tintas, né, para poder suportar essa erosão, né? Eu coloquei uma aqui já bem falhada aqui para poder exemplificar, né? Que esse daqui é o teste do helicóptero, né? Que a gente chama aqui mais comumente, né? Mas é Rain Erosion Test, né? Que fica aqui essa câmera que fica pingando água aqui pro chão, e aí fica uma máquina aqui girando com esse perfil aqui, né, batendo nessas gotículas que estão pingando. E aí ele fica medindo o tanto de tempo que ele vai suportar lá até aparecer os primeiros sinais de erosão. Até tem um vídeo aqui, mas depois podem ver isso aqui funcionando, mas agora o tempo já está meio curto. Tá, então, aí isso daqui é usado para poder desenvolver, então foram sendo desenvolvidos, né? Então, os primeiros, né, até no nosso caso aqui da WEG, né, nossos primeiros aerogeradores, eles usavam a tinta que era o estado da arte da época, mas que nos parques ali do sul, pelo local, né, pela época de vento, combinar com a época de chuva, a erosão ali nos parques do sul do Brasil é muito forte, né? Então a gente teve problema de ter que reparar lá, mas hoje em dia já tem proteções de bordo de ataque muito efetivas. E o outro problema é o raio, né? Então o raio, né, a gente sempre tem um sistema de para-raio na pá,
né, e que geralmente vai ser a ponta, que vai ter uma ponta metálica para poder suportar o raio, e mais alguns receptores que ficam ali aparente externamente na pá, que vão servir como caminho para o raio poder seguir, né? Então aqui um mapa de frequência de raios, né? E aqui a comparação com o mapa eólico aqui. Então a gente vê aqui que no Nordeste, que tem muito vento, é um lugar que tem muito pouco raio. E aqui no Sul, a gente tem vento e tem raio, né? Então, tanto erosão como raio, os problemas são muito mais fortes aqui no Sul do Brasil do que no Nordeste, né? A erosão, inclusive, né, assim, ó, lá no início de 2010, né, até antes, assim, o pessoal considerava muito que era poeira e areia que causava erosão. Mas isso era na época que os aerogeradores eram mais baixos e até alguma areia ou pó conseguia chegar na área de operação da pá. Mas com o aumento da altura do hub, a ponta da pá foi subindo também e foi sendo descoberto que, na verdade, a poeira não gera tanto problema assim, né? Então, assim, aí olhando esse mapa aqui, a gente também pode pensar em medidas extras para poder prevenir não prevenir o dano, né, mas você colocar sensores para poder saber se o raio caiu na pá, porque a pá, ela é desenhada de acordo com uma norma de resistência a raio. Então, ela vai, que aí a norma fala assim, então, a maioria dos raios que caem vai ser uma determinada voltagem, uma determinada amperagem, né, e mais o tempo de descarga, né, a energia que é transmitida. Então, aí, estatisticamente, é protegido 99% dos raios, né? Eu tô falando aqui da cabeça esse número, né, mas é um número muito pequeno, né, que protege. Então, às vezes, você vai colocar um sistema para detectar raio no aerogerador, para poder desfazer embates aí entre o fabricante do aerogerador e o dono do parque, né? Porque às vezes o raio está simplesmente maior do que a norma pede, aí não tem o que fazer, aí é uma causa natural. E para poder comprovar que o sistema de para-raio da pá funciona, a gente pega um pedaço da ponta da pá, inclusive essa ponta aqui é a mesma ponta que vocês viram lá no outro vídeo um teste estático, né? Então, depois dela ter sido testada em fadiga, né? Eu também não coloquei ali, mas uma parte dos testes da pá é ela ficar trabalhando em fadiga. Então, ela fica ali, né? Muitos milhões de ciclos, né? Vibrando para poder provar que estruturalmente ela sobrevive à vida útil dela. E aí, depois de todos aqueles testes estruturais, corta a ponta, manda para esse outro laboratório aqui, que é a Politec, e que testa o raio aqui, né? Tem uma máquina lá que gera raios, tá? Desculpa, eu não sou engenheiro eletricista, então não vou poder explicar exatamente como é que funciona isso, né? Mas a gente comprovou que funciona, né? Então, aqui, ó, tem o líder aqui, né, que é como se fosse um pré-raio que começa a sair, mas aí no momento que junta com um líder que sai da outra superfície, na hora que junta os dois, aí acontece a descarga, né? Então esse daqui estava no meio do caminho. Aqui testando um receptor externo da pá, então aí ele já coloca aqui de propósito o transmissor aqui perto, para poder ver se vai sobreviver. Então, você vê aqui que o raio, ele primeiro cai na superfície da pá, aí o raio vai por cima da superfície e depois ela entra pelo receptor e conecta no aterramento. E para poder detectar aqueles problemas e outros problemas também, né, a gente não vai entrar em problemas de fabricação em geral, porque cada coisa que tem na pá pode falhar por um erro de manufatura ou projeto, né? Mas aí também tem milhares de coisas que podem acontecer. Então, a inspeção, hoje em dia mais usada, é a inspeção por drone, né? Que aí vem um cara aqui, pilota o drone até próximo da pá, e depois aí ele já vai automaticamente aqui tirando fotos da pá inteira aqui, ele vai fazendo várias voltas em volta da pá, né? E tirando as fotos para poder montar depois, e a gente consegue usar no software aqui, ó. Então esse daqui é um software
estado da arte de hoje, assim. Então, você vai ter aqui, ele já vai te mostrar onde foram os pontos que ele achou alguma coisa, aqui os 4 lados, né? Então, assim, ó, esse daqui é a mesma pá, né? Tirado foto nos 4 lados, né? Então, a gente consegue ver como que a pá está externamente aqui. E cada foto dessa aqui tem uma resolução muito alta, né? Então, a gente consegue dar zoom nela aqui, né? Claro que aqui não vai estar com a mesma resolução, né? Mas a foto original aqui, ela tem uma resolução super alta. E na parte interna da pá, na parte que não dá para andar, então aqui, ó, eu até coloquei uma foto aqui, eu mesmo dentro da pá também, né? Então eu tô ali, ó, mais ou menos equivalente, né? Aqui, ó, da pá, eu tô em pé aqui, assim, ó, na pá, mas só que lá perto da raiz, né? Aqui dá uma ilusão de ótica aqui, da impressão que é um corredor infinito aqui, que dá para ir andando até lá no fim, mas não, tá? É que a pá tá, ela, além da distância, ela diminui essa altura também. Aí por isso que tem que usar esse robozinho com roda aqui para poder inspecionar lá dentro, lá no fundo. Tá, e aí depois que você acha algum defeito, aí a gente segue com todo o processo aqui de engenharia e análise, né, para poder resolver os problemas em campo aí e garantir a eficiência do aerogerador. Certo? Então, esse é o fim da nossa apresentação, então estamos abertos a mais perguntas. Muito obrigada, pessoal. A gente falta 1 minuto. A gente consegue ficar mais 10 minutinhos para fazer algumas perguntinhas? Uhum. Sim? Tabalipa, se você precisar sair, não tem problema. Tudo bem. Eu vou voltar na pergunta do Roberto. Não era Roberto, desculpa. Eu vou chegar lá para não chutar. Do Francisco, só para a gente não deixar ela para trás, porque ela é bastante interessante. Ela não é uma pergunta técnica, mas pode abrir caminhos por aí. Então, o Francisco perguntou: gostaria de saber sobre a possibilidade de recepção de demandas de pesquisadoras das instituições de ensino para simulações e relatórios dos resultados quanto ao perfil, fabricação e tudo dentro da VEG, né? Então, uma tradução do que ele está falando: parcerias entre as instituições de ensino, coisas um pouco similares com o que o Laboratório Fotovoltaico UFSC tem, junto com o time de solar da VEG. Se existe essas entradas na VEG, como funciona, no geral. Se não souberem, tudo bem também. Acho que você com Tabalipa. A gente não tem uma rotina desse tipo de trabalho, de desenvolvimento em parceria com alguma instituição, né? Principalmente nesse caso de design. Mas, por exemplo, né, hoje em Paz a gente vem fazendo um trabalho com questão de reciclagem, né? Acabou não falando aqui, né, mas é um tema também que no final da vida do aerogerador, que é normalmente 20, 25 anos, né, você fazer uma destinação com um material compósito, né. Hoje a gente está começando um trabalho aqui justamente para trabalhar, para fazer um estudo de destinação correta. Então, assim, normalmente a gente cria uma demanda, hoje a gente não tem essa demanda, né, mas começar a aumentar o relacionamento com a instituição e entender se a gente tem algum gap, alguma possibilidade de fazer alguma parceria onde a VEG, né, possa usufruir aí, e a universidade treinando seus alunos e tal. Então, teria que trabalhar aí em conjunto para entender aonde que a gente poderia, né, ser interessante para ambos os lados aí, né. Uhum, perfeito. Eu, como egressa do curso de Engenharia Elétrica, posso dizer que a gente tem pouquíssimo contato com eólica, com solar, com tudo, a gente vê tudo muito mais em geral. Então, apresentar essa aula que foi hoje para a gente sobre paz especificamente para os professores e os convidados que estão aqui, é muito interessante também para eles terem ideias, insights de como colocar isso dentro das matérias. Que eu sei que, especificamente no curso de elétrica, não tem. É uma matéria de renováveis, que ali você vai ver tudo, solar, biomassa e tudo mais. Por sorte, meu TCC foi em eólica, mas foi só por sorte. O Guilherme perguntou: o transporte dessas pás pelo Brasil é feito através da malha
rodoviária. Então, ele quer saber se existe algum investimento, alguma ideia para a malha ferroviária aqui no nosso país para transporte desse tipo de coisa. Não existe. O governo hoje, a gente já tem bastante dificuldade na rodoviária, né? A ferroviária, a VEG vem estudando nos Estados Unidos. É um tema complexo, principalmente porque tem se aumentado o tamanho das pás, né? Hoje nossa pá tem 84 metros, né? Então hoje é uma realidade nos Estados Unidos, em determinados trechos, principalmente ali na região do Texas, enfim, que tem um volume até grande de parques eólicos. É uma malha boa para transporte, né? Porque ela é bem linear, não tem muitos obstáculos, né? Mas mesmo assim é difícil de você desenvolver dispositivos, de você conseguir chegar em custos competitivos, né? A malha ferroviária, ela não é simples de você, né, conseguir, você tem que ter muita escala, né? Então, às vezes, você tem o fornecimento do projeto, depois se desenvolver uma série de dispositivos, você, né? Então, aqui no Brasil, não existe, nunca vi o governo buscar alguma coisa, nem iniciativa privada também dessas empresas, né, de transporte. E até porque aqui os locais da malha são mais limitados, né? Então não estão muito perto dessas grandes regiões de instalação de aerogeradores. O sonho, né, para quem já veio para a Europa, eles já sabem que eu estou aqui num fuso contrário, é a gente ter a malha ferroviária daqui da Europa no Brasil, né? Imagina que incrível seria. Uhum. A Rosana perguntou algo que é um tema complexo, então a gente pode falar só superficialmente, porque dá outro webinário desse, que é as questões de barulho. E aí, barulho pode se entender por todo o impacto ambiental dos aerogeradores no geral, né? Então, se os aerogeradores fazem muito barulho. Uhum. Certo. Sim. Não, existe uma normativa, uma norma, ia ser qual que o fabricante do aerogerador tem que atender, um limite de ruído, né? Com certeza, como ele é muito constante, né? Você tem que evitar instalar aerogeradores em regiões próximas a comunidades, enfim, né? Isso aí já é uma recomendação, mesmo atendendo a norma, né? Querendo ou não, o aerogerador, ele é um item que emite bastante ruído e constante, né? Então, mas assim, desde que o proprietário respeitou os limites, enfim, né? Não se tem tanto problema. No Brasil existe alguns processos em cursos, porque lá atrás, quando foi dadas as licenças, né? Rodrigo, o áudio está vazando aqui, não. Quando foi dada a licença de alguns parques eólicos, era muito próximo a comunidades. Então, acho que, na minha opinião, aí foi, né, cometido alguns erros lá atrás, né, mas hoje, se você verificar onde está sendo as novas licenças, né, a gente não vê um problema, assim, né. E, de novo, ele tem um limite, né, conforme norma, né, especificação de ruído. Sim. Então, a gente já vai se encaminhando para o final. Tem algumas perguntas ali, os contatos estão aqui na tela, caso vocês queiram entrar em contato direto com eles. Caso vocês queiram, eu estou sempre disponível. Muita gente tem meu WhatsApp ou esse próprio e-mail aqui do Fotovoltaica UFSC, ou meu e-mail também. Mas a última, para finalizar, que eu escolhi aqui, foi uma mistura de duas coisas. Tanto a pergunta do Roberto sobre a participação da eólica na matriz energética brasileira, e aí eu dei ali um spoiler para ele de que a eólica é a terceira fonte, né, atrás somente da hídrica e da solar, então está indo muito bem. Então, uma pincelada só sobre isso, vinculado com, hoje especificamente, eu vi uma notícia, e essa é a minha contribuição na pergunta, eu vi uma notícia sobre os impostos de importação de módulos fotovoltaicos. Então, né, assim como de carros elétricos também, os impostos estão aumentando aí no decorrer dos anos, para esses dois segmentos, tanto para módulos quanto para carros elétricos, e o motivo para isso não é só aumentar impostos, mas é na justificativa de fazer com que o setor nacional fique mais competitivo. Então, tanto na questão de entrada ou crescimento dentro da matriz eólica, quanto incentivo do governo, seja com impostos, ex-tarifário, aumento de imposto de importação para empresas de fora, como que vocês veem aí
o mercado brasileiro para a eólica? Vamos lá, vou com você tentar ser um pouco breve, porque é um tema longo aqui, né? Outro Mas webinário, né? o Brasil fez um trabalho muito interessante. Primeiro que o eólico ele era a segunda fonte, ele era a segunda fonte por muito tempo. Eu acho que em 2023, 2024 perdeu, né? Principalmente pela injeção de GD, de geração distribuída solar, né? Que mudou muito o mercado, né? Então o eólico ele era o segundo. O governo brasileiro fez um trabalho muito intenso para desenvolver a cadeia nacional, então foi por isso que até tem essa apresentação aqui hoje, que a WEG participa do mercado, né? Então foi falado muito em conteúdo local, né? Foi feito um programa onde o BNDES financiava ou em taxas mais competitivas, né, os projetos, se tivesse conteúdo local. Pessoal, assim, posso garantir que foi, não falando lógico da WEG aqui, mas foi um trabalho bem feito lá atrás, né? Porque assim desenvolveu a cadeia, né? Vários fabricantes vieram para o Brasil, gerou emprego, gerou desenvolvimento tecnológico, né? Desenvolveu essa massa, né? E agora, uma das ações aí né? Lógico, o fato é que hoje a gente está quase over no Brasil de geração de energia, né? Então reduziu muito. O eólico foi muito afetado por isso, por outros temas também de conexão, enfim, forma de conexão, né? Mas, então, nos últimos 2 anos, reduziu muito a instalação de aerogeradores, então, isso prejudicou muito a cadeia, né? Imagina, a cadeia estava girando e não teve nenhum mínimo para manter ela, foi zero, né? Você estava lá entregando 2 GB, 3 GB, 4 GB e foi para zero, né? Então, matou muitas empresas, né? E uma das ações agora do governo foi, e até das associações, enfim, colocar taxas para aerogeradores importados, porque, de novo, né, o mercado chinês ele vem muito forte, com preços muito, muito fortes, né, e tudo com equipamentos importados. Então, falando do eólico, não estou falando do fotovoltaico, né, é uma ação das entidades para subir o imposto de importação, né, e de novo para a gente retomar, porque, pessoal, o Brasil teve uma das energias mais baratas do mundo, desculpa, principalmente pelo mecanismo de leilões, enfim, mas fato é que isso chegou no cliente final de ter uma energia competitiva, porque, né, uma briga muito grande de competitividade entre os fabricantes, isso fez com que o preço reduziu, né, e hoje a gente não está enxergando isso porque muitos fabricantes saíram, não são mais competitivos, então está tentando, né, uma das ações é buscar essa, né, e provavelmente o Brasil precisa de mais energia nova aí para frente, né? E eólica com certeza é uma energia renovável, né? O Brasil não tem uma demanda tão grande nessa questão de transição energética, no sentido de a nossa fonte inteira, grande parte é renovável, né? Principalmente o hidro, né? Mas se você pegar em outros países, Estados Unidos, 65%, 70% não renovável e precisa fazer essa transição energética, né? Perfeito. Então, vamos para as nossas despedidas do nosso webinário de hoje. Últimas palavrinhas, Tabalipa? Então, obrigado pela oportunidade, de novo, né? Voltando àquela pergunta ali sobre as parcerias, eu acho que é interessante vocês conhecerem um pouco do produto que a gente faz, né? Incentivar aí projetos que venham a contribuir para o desenvolvimento tecnológico, né? E é muito importante, eu já fiz alguns trabalhos com a UFSC, né? Junto com o Lucas, enfim, na época eu estava até no Solar, né? É uma parceria muito interessante porque não só o conhecimento, né, em si, de quando a gente tem um problema aqui, o privado tem um problema, a gente tenta resolver, mas também fomentando pessoas, né, alunos e tal, para vir trabalhar com a gente no futuro, né? Essa é uma parcela fundamental, assim, mão de obra é muito importante. Então, Com agradecer certeza. aí a participação de vocês aí. Obrigada, Cardílio. Também queria agradecer aí a oportunidade de falar, sempre é legal a gente contribuir com conhecimento, né? Então, se tiverem mais dúvidas aí, né, eu estou até respondendo algumas dúvidas ali no chat, que você não chegou a perguntar para mim,
Mas sim, é um prazer, né? Então, estou aí já há bastante tempo trabalhando com par, né? Já tenho conhecimento. E obrigado aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigada a vocês dois. Foi realmente uma aula. Desculpa ter passado aí um tempinho do tempo. Muito obrigada por terem disponibilizado esse tempo. E no dia 30 de setembro, fazendo a chamada já para o nosso próximo encontrinho, a gente vai ter produção de biodiesel e bioquerosene de aviação. Então, assim como vocês, eu também estou aprendendo muito aqui, né? Porque o meu universo, ele está aqui atrás da minha foto. E aí agora a gente está expandindo. E tanto eu, quanto o Fotovoltaica UFSC, quanto o Ministério da Educação, a BGD e a GIZ, obviamente, agradecemos muito a presença de todos vocês novamente. Até sexta-feira, esta apresentação toda vai estar no YouTube, e à medida que eu receber as apresentações, eu também vou enviar para vocês por e-mail. Muito obrigada, boa tarde para todos, e a gente se vê no dia 30 de setembro. Até Tchau, tchau. mais. Tchau.